Olá, boa noite. Me chamo Mauro, sou natural do interior do Pará, e vou relatar aqui algo que aconteceu comigo no verão de 2019, num lugar chamado Santarém. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de lobisomem, essas coisas sempre me pareceram exageradas, lenda de gente antiga, até que passei por algo que mudou completamente minha forma de ver o mundo. Naquela época, eu trabalhava como auxiliar numa pequena pousada ribeirinha, que ficava às margens do Lago Verde, bem perto de Alter do Chão. Era um lugar calmo durante o dia, turístico até, mas à noite, meu amigo, a mata fechada em volta do lago parecia esconder mais do que os olhos podiam ver. Eu morava com minha avó num casebre de madeira, simples, a uns 15 minutos de caminhada da pousada. Era um caminho de chão batido, beirando a mata densa, onde só se ouvia o som dos grilos, das rãs, vez ou outra, o estalo de algum galho quebrando no meio do mato. Aquela noite em específico era uma quinta-feira. Lembro porque era dia de feira na vila e eu tinha prometido para minha avó que voltaria mais cedo para ajudar com as compras. Só que a dona Silvia, dona da pousada, me pediu para ficar até mais tarde esperando os hóspedes que vinham de barco. A neblina já estava subindo do lago quando me despedi da última funcionária e fiquei sozinho, sentado no trapiche de madeira, esperando a lancha. O cheiro de terra molhada era forte, o vento soprava frio e eu podia jurar que ouvia sons de passos abafados entre as árvores atrás da pousada, mesmo sem ver ninguém. Às 9 da noite, os hóspedes ainda não tinham chegado. Peguei minha lanterna e resolvi ir embora. O caminho pela trilha estava úmido, as folhas pareciam sussurrar sob meus pés. Eu estava andando depressa, quando ouvi um uivo. Não era um cachorro. Era grave, longo, e parecia vir do outro lado do lago, da parte onde dizem que há nascentes subterrâneas e uma mata que ninguém costuma entrar. Parei. O uivo se repetiu. Dessa vez, mais perto. Apaguei a lanterna na hora, nem sei porquê. Meu coração disparou. Fiquei parado, tentando ouvir melhor. E então vi 2 olhos. Amarelados, como faróis, brilhando entre as árvores, a uns 30 metros de mim. Estavam fixos em mim. Na hora pensei em onça, mas aquilo era grande demais. A silhueta era errada. Erguida. Peluda, com os ombros largos e uma cabeça que parecia a de um cão, só que muito maior. Meus pés congelaram no chão. O bicho rosnou, e eu vi vapor saindo da boca dele, como se respirasse quente. E então, ele deu um passo para frente. Corri. Corri como nunca na minha vida. Esqueci do caminho, tropecei em raízes, cortei meu braço num espinho e fui parar na margem de um igarapé. E ali, no meio da escuridão, ouvi ele se aproximando. Os galhos se quebrando, os passos pesados. E foi então que ele parou. Os passos cessaram de repente, e o silêncio que ficou foi ainda mais apavorante. Me escondi atrás de uma árvore grossa, abaixado, tentando controlar a respiração que parecia um tambor dentro do meu peito. A lua refletia fraca na água do igarapé, e só o som do vento mexendo as folhas preenchia aquele momento. De repente, um cheiro forte e azedo tomou conta do ar, como de animal molhado misturado com sangue e podridão. Lembrei na hora do que minha avó sempre dizia: quando o ar pesa e fede sem explicação, tem coisa ruim por perto. Eu nunca levei a sério, até ali. Fiquei uns bons minutos imóvel. Não ouvi mais nada. Quando juntei coragem para olhar, vi que os olhos haviam sumido. Mas não era alívio que eu sentia, era mais como se ele ainda estivesse por perto, só me observando de algum ponto mais escuro. Voltei a andar, mais devagar, tentando encontrar um caminho de volta. Só que eu tinha me perdido. Aquela parte da mata era fechada, e mesmo com a lanterna, parecia que tudo se repetia. Árvores idênticas, trilhas que se fechavam, e o igarapé que parecia estar em volta de mim o tempo inteiro. Andei em círculos por quase 1 hora, até que encontrei algo estranho. No meio de uma clareira, vi uma estrutura de madeira. Era uma espécie de altar antigo, com galhos fincados no chão e panos vermelhos pendurados. No centro, um círculo de terra queimada e marcas de garras desenhadas em volta. Não era um lugar natural. Parecia algum tipo de ritual. Tinha penas, ossos, uma cabeça de galinha e sangue seco. Aquilo me arrepiou. Minha avó já havia comentado que algumas pessoas faziam oferendas na mata, mas ela sempre dizia que aquilo atraía coisa ruim. E foi nesse momento que ouvi novamente um estalo seco. E depois, o som claro de respiração. Estava ali, do outro lado da clareira. Me esforcei para ver, e então ele apareceu, saindo lentamente da escuridão. Era maior do que eu lembrava. Peludo, com patas grandes e garras longas que arranhavam o chão enquanto andava.
Tinha o rosto de uma fera, com olhos dourados brilhando e dentes que refletiam a pouca luz da lua. Não andava como um bicho de 4 patas. Aquilo caminhava em pé, como um homem. Ele me viu. E nesse instante, não pensei. Joguei a lanterna nele, que pareceu se irritar com a luz, e corri de novo. Ouvi ele vir atrás, os passos pesados quebrando folhas e galhos. O pavor que senti não tem como explicar. Era o instinto me mandando fugir, mesmo sabendo que eu podia não conseguir. Foi quando tropecei numa raiz e caí num barranco. Rolei e bati o ombro numa pedra. Senti uma dor aguda e fiquei zonzo por um instante. Quando levantei a cabeça, ele estava ali em cima, me olhando de cima do barranco. Não desceu. Só me observava. Um rosnado baixo e contínuo saía de dentro do peito dele. Era como se estivesse decidindo alguma coisa. E então, simplesmente se virou, e sumiu na mata. Eu ainda fiquei ali um tempo, imóvel, tremendo de dor e medo. Quando juntei coragem, comecei a andar seguindo o som do igarapé, até que horas depois encontrei uma estrada de terra e um senhor de moto que me levou até a vila. Cheguei em casa sujo, machucado e em choque. Minha avó ficou desesperada. Contei tudo a ela. Ela não duvidou. Só disse: te avisei para nunca andar na mata depois do pôr do sol. Lá mora coisa que homem nenhum entende. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Passei dias sem conseguir dormir. Cada vez que fechava os olhos, revivia aquele instante em que ele me encarou lá de cima do barranco. O som do rosnado ainda ecoava nos meus ouvidos. A floresta nunca mais pareceu apenas floresta. Era como se eu soubesse que ela guarda algo que não deveria estar ali, ou talvez, sempre esteve. Meu corpo sarou com o tempo. Os cortes cicatrizaram, o ombro melhorou. Mas minha cabeça, não. Eu não queria mais sair de casa. Qualquer uivo distante, qualquer galho quebrando com o vento, me fazia congelar. Até mesmo o barulho dos cachorros da vizinhança ganhava um novo peso. Minha avó começou a queimar folhas de arruda toda noite. Espalhou sal grosso nas portas e acendeu vela nos cantos da casa. Dizia que eu tinha visto o que não devia e que certas visões abrem caminhos para coisas voltarem. A mata te olhou, meu filho, e ela não esquece tão fácil, ela dizia. Uns dias depois, soube que um pescador tinha sumido numa área próxima do igarapé. A canoa dele foi achada virada, e só o chapéu boiando. Não encontraram o corpo. As pessoas da vila começaram a comentar. Uns diziam que era o boto que tinha levado, outros, mais velhos, falavam que era o bicho grande, aquele que anda como homem, mas uiva como cão e rasga como fera. Teve um senhor, o seu Valério, que me chamou no canto e disse que viu o mesmo bicho 30 anos atrás. Estava caçando sozinho quando deu de cara com uma coisa alta, peluda e de olhos amarelos. Disse que nunca mais voltou para a mata depois daquele dia. Me contou também que naquela região ali, entre Santarém e o Lago do Maicá, já tinha aparecido coisa esquisita antes. Mas o povo esquece, ou finge que esquece, ele disse. E o pior foi o que veio depois. 15 dias após o encontro, acordei de madrugada com um barulho lá fora. Era um estalo seco. Igual ao que ouvi naquela noite. A casa estava escura, só a vela da cozinha ainda queimava. Me levantei devagar, sentindo o frio subir pelas pernas. Fui até a janela com o coração quase parando. Do lado de fora, a luz da lua iluminava parte do quintal. E ali, no canto onde minha avó plantava as ervas, vi as pegadas. Eram grandes, fundas, com garras nas pontas. 2 delas vinham da mata e paravam bem na porta dos fundos da casa. A respiração me travou. Não consegui gritar. Corri para acordar minha avó. Ela veio, olhou, fez o sinal da cruz e disse: ele voltou para terminar o que começou. Naquele mesmo dia, arrumei minhas coisas e fui embora para morar com um primo na cidade. Minha avó ficou, disse que era velha demais para sair e que já conhecia os segredos daquela terra. A última coisa que ela me disse antes de eu subir no ônibus foi: onde há rio, mata e silêncio, há coisas mais antigas que a nossa coragem. Hoje faz quase 10 anos. Voltei algumas vezes para visitar minha avó, mas nunca mais entrei naquela parte da mata. Nem cheguei perto do igarapé. Nunca mais andei sozinho à noite. E sempre que alguém me pergunta se eu acredito nessas histórias de lobisomem, eu respondo só com um olhar. Porque às vezes, o medo não precisa de resposta. E se você mora perto de rio, de floresta, e já sentiu aquele arrepio de madrugada, cuidado. Nem todo uivo vem de cachorro. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Boa noite, e cuidado ao cruzar estradas desertas à noite.